Pergunta como... Não, na verdade a gente vê muitas coisas, né? Inclusive eu tenho um pouco de medo de falar disso, porque fica parecendo, nossa, a indústria farmacêutica é a vilã e tudo mais. A indústria farmacêutica é uma indústria. Começa por aí. Tem muita teoria da conspiração. Tem, e aí eu tenho medo de fomentar um pouco isso. Sim. Mas o que acontece? A indústria, como qualquer indústria, visa lucro. Então, o que a gente estava falando, por exemplo, doenças negligenciadas não é de interesse. Por quê? Porque não vai ter lucro. Doenças raras, muito raras, também não, porque poucos pacientes no mundo. Não vai ter lucro. Então, a indústria visa lucro. Ponto. E visando o lucro, a gente sabe que tem todas as questões ali de ética que vão permear essa história. Mas eu não acho que é simplesmente uma vilã. Eu acho que é um jogo comercial, capitalismo, enfim, tudo que a gente está fazendo. E por isso que a gente tem que ter outros tipos de ações, né? Quando eu falo de doença negligenciada, por exemplo, tem ações da ONU, enfim, que ajudam, que fomentam pesquisas relacionadas a esse tipo de doença. Mas a minha opinião em relação à indústria farmacêutica é uma indústria. Então, como qualquer indústria, a gente tem que ter um pé atrás e entender que está visando lucro. Um exemplo que eu gosto de contar também muito em aula é a história da talidomida. Vocês conhecem? Não, essa é boa. Antes de entrar na talidomida, eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples. Dentro da química, existe algo que chama isomeria. O que é isso? São substâncias que elas têm os mesmos átomos. Exatamente os mesmos átomos. Então, que a gente chama de fórmula molecular. Só que elas têm arranjo espacial diferente. Então, elas têm os mesmos átomos. Estão ligados na mesmíssima sequência. Só que o arranjo espacial é diferente. E aí você pode falar, nossa, só o arranjo espacial não vai fazer muita diferença para as atividades biológicas, por exemplo. Engano. Faz pra caralho. Só que antes, né, lá atrás, não se tinha essa preocupação. E quando a gente vai fazer em laboratório esse tipo de substância, é muito difícil a gente produzir só uma delas. Então a gente está falando aí de enantiômeros. O nome são enantiômeros. É muito difícil a gente produzir um só. Geralmente a gente produz a mistura dos dois, igual, assim, 1 para 1, que é o que a gente chama de mistura racêmica. Como é muito difícil de produzir só um, então era normal fazer a mistura e isso é colocado no mercado. Viu que tem uma atividade legal, coloca no mercado. A talidomida, ela tem atividade para enjoos. E ela foi comercializada lá na década de 50 para enjoos para grávidas. Tive 2 filhos. Nas minhas 2 gravidezes eu passei muito mal de enjoo e nada resolve o enjoo. Você usa aqueles remédios, você chupa limão, você faz o caramba lá e nada passa aquele enjoo. E foi colocado no mercado um medicamento para enjoo para grávida, ou seja, vendeu muito, porque de fato ele tinha atividade. Qual que era o problema? De fato, um desses enantiômeros tinha atividade para enjoo, só que o outro é teratogênico. O que é teratogênico? Causa má formação fetal. Então, estava sendo administrado para grávidas um medicamento, 1 para 1, em que uma parte dele é teratogênica. Ele aliviava a sua sensação ruim ali, porém ele atacava realmente o feto. A indústria sabia disso? Não, porque na época era normal simplesmente vender a mistura. Fazia os estudos lá iniciais, via que tinha atividade, bora para o mercado nessa mistura. E o que aconteceu? Muitas crianças nasceram com má formação, muitos abortos. E aí, depois disso acontecer, que foram falar, alguma coisa está errada. E aí foram estudar, e estudaram eles separadamente e viram que tinha essa atividade. E essa história da talidomida, ela é um marco na indústria farmacêutica. Porque a partir dali, hoje você não coloca nada no mercado que tenha esse tipo de propriedade que eu falei, sem provar a atividade dos dois. Falou, ó, é seguro vender os dois juntos? Ou não é seguro, vamos vender só um. E a talidomida ainda tinha um problema, que podia falar assim, então tá, a gente viu que um tem atividade para enjoo, o outro é teratogênico. Vamos separar e vender só para atividade com enjoo. Isso, naturalmente, a gente já tem que pensar que torna o processo mais caro. Mas tem um outro problema. A talidomida, em meio biológico, ou seja, lá no nosso estômago, um se transforma no outro. Então, voltaria a ser mistura racêmica.
Isso é uma propriedade química que acontece. Você viu a excelente explicação da professora que o meio mudou a forma da molécula? Lembra que eu falei que o meio seleciona o jeito que a molécula se apresenta aquele dia? Pra ter aquela ideia, então, pessoal, o meio seleciona até a roupa que você veste, né? E isso é interessante, né? Pra você observar. Então, tudo é química, você tem interação com o meio e aquele meio vai selecionando, vai guiando. Entre aspas, guiando, né? Se você... Sim. Esse aí não tem nada a ver com aquele problema que teve de microcefalia, por exemplo, de uma região que vários bebês nasceram. Não, isso daí foi por causa da doença, né? Do Zika vírus. Foi do Foi associado com isso mesmo. Mas aí o que aconteceu da talidomida é que hoje você não coloca mais nada no mercado, né? Sem ter esse estudo todos os testes certinho. Mas aí voltando. Inicialmente lucro. Vale a pena? Vamos estudar os outros? Não, vamos vender assim. Só quando aconteceu um problema como esse que se entendeu a importância e começou a ter esse estudo. Outro exemplo que eu gosto de colocar muito em aula é o caso da heroína. A gente sabe que a morfina... Da droga? A morfina é um potente analgésico. Até hoje, um dos mais potentes que a gente tem. Calma, não fica preocupado ainda. Que eu vi que tu ficou preocupado. Calma. Não vou incentivar o uso da heroína, não. Mas o que acontece é que a morfina tem sérios efeitos colaterais, né? Por isso que você não toma morfina assim à vontade. Ela tem a questão da dependência. Tem também efeitos no sistema nervoso central e tal. Então, era muito interessante achar uma molécula tão potente quanto a morfina na questão da analgesia, mas com menos efeitos colaterais. A heroína, ela foi desenvolvida para isso. É uma pequena modificação química na molécula de morfina, pequena mesmo. Fez uma reaçãozinha ali, que aí deu o nome de heroína, por quê? Para ela ser heróica. Ela seria utilizada, acreditava-se que ela seria um medicamento melhor do que a morfina. De fato, a heroína tem propriedades analgésicas, mas a gente sabe que ela tem poder... O colateral dela é muito mais louco do que o fator principal, né? Só que o que acontece? Ela foi vendida por um bom tempo. Ela era comercializada mesmo? Para crianças, inclusive. Em drogarias, por exemplo? Inclusive tem propagandas, eu coloco também nas minhas aulas, na época, de colocando ela como heróica. Então tem umas que eu acho assim... hilária, que é uma mãe com um bebezinho no colo dando heroína pro bebê. Exatamente. Tipo o Zé Gotinha. Uma carpinha voando ali e uma seringuinha. Então, assim, aí depois, obviamente que se viu, né, o que aconteceu e tirou do mercado. E acho que isso explica muito, né, professora, a grande dificuldade que nós temos, por exemplo, assim, você tá com um sintoma, aí você toma um remédio X, aí melhorou aquele sintoma e você vai dizer para mim, Hércules, encontrei o remédio, eu vou dizer, calma, não é bem assim, vamos esperar, vamos ver onde é que fica bioacumulado, vamos ver se não tem efeitos colaterais, vamos ver quantos você consegue tomar. Então, você tem vários fatores, por isso que existe uma série de experimentação, tanto que se tu prestar atenção, abre a bula lá, você vai ver, cara, quem é que fez tudo isso daqui? Primeira coisa que você vai se perguntar, como é que o cara sabe tudo isso? É porque ocorreu uma série de testes, e aí eu vejo muito, né, os pessoal assim, pega um remédio, pinga na célula, nossa, matei, descobri uma cura para todos. Não, e aí entra a coisa que a professora falou também, o corpo tem que absorver aquilo, ele tem que ser distribuído, ele tem que ter atividade biológica, e ainda depois o organismo tem que eliminar aquilo. Então vocês viram, imagina se você começa a tomar um remédio que tem, por exemplo, um chumbo como catalisador. Funciona para você, só que daí você começa a tomar 1, 2 caixas e você vai começar a bioacumular um elemento pesado que é tóxico. Totalmente. Então, você tem até uma doença, né, do chumbo ali, né? Sim, você tem grandes problemas com chumbo, com cromo, que às vezes assim, inclusive a professora pode falar melhor, você tem síntese na indústria que utiliza metais pesados. E aí no produto você fica com uma porcentagem de metal pesado.